Eliú fala com intensidade. Seu tom é firme, quase impaciente. Ele se vê como um defensor de Deus, certo de que suas palavras são justas e necessárias. Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, diz ele, tentando chamar a atenção de quem sofre. E lhe mostrarei mais verdades em defesa de Deus, diz ele a Jó. Ele acredita que sabe o suficiente, mas não percebe o peso do que diz. O homem diante dele, Jó, está quebrado, não por rebeldia, mas por dor. E ainda assim, ele o insiste. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias. Mas como falar de prosperidade com alguém esmagado pela tragédia? Como ensinar sobre justiça para quem não vê esperança? No silêncio da aflição, nem sempre é o conhecimento que precisamos, é de compaixão. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Antes de continuar, eu gostaria de lhe pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Disse mais Eliú: peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo. E lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida de que as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. O conhecimento que Eliú tinha de Deus vinha de 4 fontes. Primeiro, ele se apoiava na tradição oral, absorvendo ensinamentos transmitidos por gerações. Segundo, ele observava a natureza, percebendo sinais da justiça e do poder de Deus na criação. Terceiro, sua experiência pessoal. Isso lhe ajudava a interpretar como Deus age no mundo e na vida humana. E por fim, ele acreditava em inspiração divina, como declara em Jó 32:8. O sopro do Todo-Poderoso é que lhes dá entendimento. Assim, o conhecimento de Eliú era uma mistura de aprendizado cultural, observação atenta, vivências e convicção de que Deus guiava suas palavras. Nesse contexto, ele diz: não tenha dúvida, Jó, de que as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Eliú tem razão ao exaltar a justiça e sabedoria de Deus, mas ele erra ao achar que é o dono da verdade. E por quê? Porque conhecer a Deus, meu irmão, minha irmã, é uma jornada, não um ponto final. Eliú tinha convicção de que era Deus quem o estava inspirando para dizer aquilo a Jó. Mas no final nós sabemos que não era. Há sim algumas verdades que ele diz sobre Deus que são fato, mas outras não. Muitas vezes nós caímos na tentação de achar que somos o dono da verdade e que toda a inspiração de Deus foi derramada sobre nós. O sábio fala sobre isso em Provérbios 9:10, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que o relacionamento com Deus envolve 2 grandes mandamentos: amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Hoje é muito mais claro para mim, porque o Senhor Jesus resumiu toda a lei e profeta nesses 2 princípios. A minha esposa Carol diz que se nós cumpríssemos esses 2 mandamentos, o mundo seria outro. E é fato. Nesse processo, nós precisamos ser humildes. Há muitas pessoas arrogantes no conhecimento de Deus. Muitas pessoas que acham que Deus só fala através delas, que só elas sabem ler a Bíblia, ou só elas sabem pregar, e isso não existe. Isso não existe. Ora, se o Deus soberano usou a boca de uma jumenta, um animal irracional que não fala, para advertir o profeta, imagine o que ele é capaz de fazer através do ser humano. A humildade é essencial no conhecimento de Deus. Tiago, no capítulo 4, versículo 10, ele fala sobre isso, nos advertindo, nos dando uma ordem para que nos humilhemos diante do Senhor, e Ele nos exaltará. Quando nós estudamos as Escrituras, meditamos na palavra de Deus, nós percebemos que o convite do Senhor Deus não é para que eu e você saibamos tudo. É para que nós confiemos sem saber tudo. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Há muitas pessoas simples que têm pouquíssimo conhecimento sobre Jesus, que têm uma vida abundante nele,
muito mais produtiva e prazerosa do que muitos mestres. Porque o pouco que eles têm ou elas têm é o suficiente para que eles confiem. A humildade, a simplicidade, a dedicação deles com o pouco que têm faz com que eles sejam frutíferos. Um bom exemplo disso são os nossos irmãos perseguidos. Muitos deles não têm uma Bíblia. Muitos deles conhecem muito pouco das Escrituras. Mas o pouco que conhecem é o suficiente para que abram mão de seus bens, de suas casas, de suas famílias, de toda uma vida que eles tiveram. Porque foram atraídos pela graça de Deus. Eles confiam. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Eliú mais uma vez acerta ao afirmar que Deus age com justiça e não abandona os aflitos, mas ele erra ao aplicar essa verdade de maneira insensível ao sofrimento de Jó. A disciplina divina é uma expressão do amor de Deus, mas nem todo sofrimento é resultado de erro humano, como nós já vimos isso ao longo dos estudos dos capítulos anteriores. O poder e a justiça de Deus são equilibrados por sua bondade. O que quero dizer? Se Deus fosse aplicar a sua justiça inteiramente, nós nem existiríamos. Mas por meio da graça que Ele derrama sobre nós através de Jesus e sobre toda a humanidade, nós estamos aqui. O salmista no Salmo 145, verso 9 diz: o Senhor é bom para com todos. Deus é bom para com todos. E quando o Senhor nos disciplina, a disciplina, nós precisamos entender, é um convite ao crescimento, não punição. Deus não tem prazer em nos fazer sofrer. Deus não tem prazer em nos afligir. Ele tem o objetivo de nos fazer crescer. É como um pai quando disciplina seu filho. E em Hebreus capítulo 12, versículo 11, o escritor fala sobre isso, dizendo que no momento que a disciplina é aplicada, ela não é motivo de alegria, mas de tristeza. Mas o seu fruto produz santificação, leva à justiça. Deus é um pai bom, justo e amoroso. E amor envolve disciplina. Nós vemos que muitos pais não conseguem disciplinar seus filhos, suas filhas. As crianças vão crescendo sem disciplina, sem respeitar regras, sem respeitar a voz de autoridade. E muitos pais e mães permitem isso por acharem que estão fazendo o correto, não contrariando sua criança. Só que, na verdade, isso é um grande erro. Não disciplinar a criança é um grande erro. O sábio diz que quem disciplina a criança livra a sua alma do inferno. O mesmo princípio se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Ele nos disciplina visando o aperfeiçoamento do nosso caráter. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias. Ele o acerta ao dizer que obediência a Deus conduz à prosperidade, mas ele comete um erro ao dizer que a prosperidade é sempre imediata e visível. A verdadeira prosperidade é tanto espiritual quanto material, e Deus recompensa no tempo certo, seja aqui ou na eternidade. Obediência é uma jornada que envolve desafios e maturidade espiritual, e nem toda bênção de Deus é material e visível. Eu lembro que quando converti a Jesus no primeiro ano, eu achava que dali em diante a minha vida seria mais fácil, porque agora que eu estava em Cristo e procurava obedecer a Deus, Ele ia me abençoar materialmente, humanamente, ia fazer com que as coisas na minha vida dessem certo de maneira fácil. E eu lembro que Deus usou uma irmã. Nós estávamos voltando da igreja e eu lembro que essa irmã, conversando com uma outra irmã, disse a ela: muitas vezes nós achamos que porque estamos em Cristo as coisas se tornarão mais fáceis na nossa vida, mas isso é um grande erro. Nem sempre elas ficam mais fáceis, na verdade às vezes elas ficam até mais difíceis. Meus irmãos, eu tomei um choque, era como se ela tivesse ouvido a minha oração, era como se ela tivesse ouvido o que eu tinha dito a Deus. Eu temi, mas eu não esqueci daquela experiência, porque eu não havia contado a ninguém, eu só havia compartilhado com Deus, e ela, sem saber, ainda hoje ela não sabe, foi usada pelo Senhor para falar comigo.
Ali o Senhor começava a me ensinar que obediência a Deus não é uma troca, é uma jornada. E que nessa jornada não existem atalhos. A minha motivação em obedecer a Deus precisa estar correta, precisa ser por amor. E uma vez que isso acontece, as outras coisas em todas as áreas da nossa vida fluem de maneira muito mais simples. O Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele adverte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, é um chamado para a morte diária. Todos os dias, um pouco do velho homem precisa morrer. E o Diego, a imagem de Cristo, precisa nascer. Assim é na minha e na sua vida. Exige muito foco, disciplina, abnegação. Exige que nós estejamos com os olhos nas coisas que são do alto. A prosperidade verdadeira nasce da confiança em Deus. Sim, é o mais importante no relacionamento com Deus, que nós aprendamos a confiar nele. Se você perguntar 23 anos depois, Diego, você prosperou materialmente? Sim. Seria mentira dizer que não. Hoje, financeiramente, eu sou muito mais próspero do que quando conhecia Jesus. Eu entendo que o novo nascimento e uma nova vida em Cristo, ela abençoa todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, por estar em Cristo, na minha juventude, eu não desperdicei bens, saúde, nem tempo com farras, com bebidas, com prostituição, como o meu pai. Então, hoje, se fizer uma comparação, eu tenho muito mais do que o meu pai tinha na minha idade, por causa do temor ao Senhor. Muitos cristãos não entendem que prosperidade material, ela vai além da bênção de Deus. O que eu quero dizer? Por que há ateus ricos, prósperos materialmente? Porque existem leis financeiras no gerenciamento de bens que eles respeitam e muitas vezes nós cristãos não. Muitas vezes o ateu é trabalhador, é disciplinado, é um bom funcionário e muitas vezes nós cristãos não. Muitas vezes o ateu, ele gasta menos do que ganha, não é consumista, tem até domínio próprio. E muitas vezes nós cristãos, não. Então, o prosperar financeiramente envolve muitas coisas. Não adianta que Deus dê uma fortuna a alguém que não sabe gerenciar finanças. E isso exige disciplina e prática. O que quero dizer é que ao longo desses 23 anos que eu sirvo a Jesus, eu tenho procurado aplicar os princípios financeiros que a Bíblia tem ensinado à minha vida. Para mim, o Senhor Jesus, ele dá uma aula de como nós devemos viver a vida materialmente em Mateus 6. Eu acho que é um dos textos que eu mais estudei no que se refere à administração financeira. O Senhor dá uma aula de como eu e você devemos viver. Mas qual é o problema? De muitos cristãos hoje estarem vivendo endividados, aperreados com dinheiro e tantas outras coisas, porque têm vivido a sua vida financeira como vive o ímpio. São consumistas, gastam muito mais do que ganham, não desenvolvem novas habilidades, não aplicam os princípios financeiros que a Bíblia ensina à sua vida, não são liberais, generosos. Então, há uma série de coisas que você precisa respeitar para poder colher a prosperidade material que a Bíblia fala. A minha oração é que o Senhor esteja dando aos cristãos brasileiros sabedoria para administrar suas finanças, porque é o desejo de Deus governar todas as áreas da nossa vida, inclusive elas. Vamos orar? Pai Santo, nos achegamos ao Senhor reconhecendo que o seu conhecimento é perfeito e sua justiça nunca falha. Ajuda-nos a confiar em seus planos, mesmo quando não entendemos os motivos de nossas provações. Sabemos que o Senhor é poderoso, mas também bondoso e não despreza os que sofrem. Pedimos que o Senhor nos ensine a receber sua correção com humildade e a ver nela uma oportunidade de crescimento e maturidade. Quando formos tentados a julgar, dê a nós, Senhor, amor ao próximo e compaixão para que nossas palavras tragam conforto, não peso.
Queremos obedecer e servir ao Senhor com alegria, confiando que a verdadeira prosperidade está em caminhar com o Senhor. Renova nossa esperança nos momentos de escuridão e fortalece a nossa fé para que não desistamos. Somos gratos ao Senhor por não tirar os olhos de nós, mesmo em meio às nossas lutas. Que sejamos sempre guiados pelo seu amor e pela sua sabedoria. Em nome de Jesus nós oramos crendo. Amém. O Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda. Considere ser um membro do canal ou enviar sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas e o Instituto Águas Vivas. Deus abençoe. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber quando você deve parar de pedir resposta a Deus, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Tenho certeza que vai edificar e muito sua vida. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Quero te obedecer, Senhor. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.